Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Povo, corpo de Cristo, desta sinagoga israelita messiânica, hoje nós vamos estudar para achar Ki Tissá, quando realizar. Uma paraxá maravilhosa, muito ampla, com muito ensinamento. Antes de iniciar, nós já fizemos a oração para estudo em hebraico, né? Para estudo das paraxiotes. Fizemos também diversas orações. Tudo que está sendo ensinado hoje é orientação do Eterno para este dia. Hoje é dia 15 de março de 2025. Em hebraico é 13 de Adar do ano 5785. Que Adonai nos abençoe, né, e tire todo o véu que impeça o entendimento dessa paraxá. Esse véu nós vamos estudar daqui a pouquinho, nós vamos falar dele novamente. Essa paraxá, Ki Tissá, ela se encontra em Êxodo, capítulo 30, até o versículo 11, a partir do capítulo 30, versículo 11, até o capítulo 30, versículo 35. Estudaremos também, como parte dessa paraxá, a Haftará, 1 Reis, capítulo 18, 1 a 39, Lucas 11, 24 a 20, Atos, de 7 a 35, até 8, 1. E assim nós vamos adentrando aqui. Vai ter também 1 Coríntios 10, de 1 a 13, 2 Coríntios 3, 1 a 18. Muito ensinamento para nós hoje. Iniciando no capítulo 30, nós vamos encontrar aqui uma questão do censo com uma particularidade muito interessante. Então, o que nós fazemos, né? Nós estamos estudando aqui a paraxá Ki Tissá no dia 15 de março de 2025. Uma paraxá que foi escrita aí há milhares de anos atrás. O que ela tem para hoje, para essa data, no século 21, para nos ensinar? Então, aqui a primeira coisa, vamos começar lendo aqui, né? Adonai disse a Moshe, e aqui vem o nome da paraxá Ki Tissá, né? Quando realizar. Adonai disse a Moshe: quando você realizar um censo do povo de Israel e registrá-lo, cada pessoa, ao registrar-se, deverá pagar um resgate pela própria vida a Adonai, para evitar o surto de uma praga entre eles durante o período do censo. Ué, você vai fazer um censo e pode surgir uma praga? Então aqui nós vamos começar a estudar como é que, né, como é que Adonai olha para nós, para o povo dele, né? E será que são todos iguais? Como é que, de onde nós viemos, né? Aí eu peço o obséquio do Gutierrez para ele ler para nós o Efésios 2, 12 a 13, por favor. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Yeshua HaMashiach, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Então, Adonai está falando aí que nós estávamos longe, não estávamos? E fomos aproximados pelo sangue de Cristo. Então, quando você conta, está vendo algum problema na gravação? Quando nós, Adonai conta, ele tem uma reverência muito grande, né, pelas pessoas. Ele não conta as pessoas como se fossem coisas, né? São as preciosidades dele. Mas no mundo ainda tem muita gente que está morta, né? E quando a gente encontra os dele, né, ele está contando aqui os dele, porque se misturar os dele com o do mundo, daí
ele é obrigado a mandar a justiça dele entrar em ação. Porque no meio dele está todo corrompido, né? Daí o que ele faz? Ele manda as pragas. E como que ele manda a praga? Existe alguma outra referência sobre isso? Eu vou pedir então para ler 2 Samuel 2:4, né? 2:4. Você pode ler, por favor? Samuel, Ah, não, é o 1 Crônicas, né? Por favor, então cancela o Samuel. É 1 Crônicas 21, de 1 a 8. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Disse Davi a Joabe e aos chefes do povo: Ide, levantai o censo de Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a apuração para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe: Multiplique Adonai teu Deus a este povo 100 vezes mais, porventura, ó rei, meu senhor. Não são todos servos de meu senhor? Por que requer isso, meu senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e percorreu todo Israel. Então voltou para Jerusalém. Deu Joabe a Davi o recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada, e em Judá eram 470.000 homens que puxavam da espada. Porém, os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Tudo isto desagradou a Adonai, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Adonai: Muito pequei em fazer tal coisa, porém agora peço-te que perdoes a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Então nós estamos vendo aqui quanto segredo tem nessa nos simples parágrafos, né? E esse censo aqui, quem mandou realizar foi o próprio Adonai, que ordenou a Moshe que realizasse o censo, né? Acontece que ele mandou realizar botando as condições dele, como que esse censo deveria ser realizado. E como é que ele foi realizado? Cada um pagaria lá um shekel, uma moedinha, que não poderia uma pessoa muito rica dar mais que um shekel, nem uma pessoa muito pobre dar menos que um shekel. Todos conseguiam dar um shekel. E depois que todos fizeram isso, se contaram as moedinhas, não as pessoas, né? Outra coisa, todo esse valor foi destinado ao templo depois, né, que é um valor pequeno por pessoa, mas no montante de pessoas é significativo, foi ao templo para que eles pudessem comprar os animais para o sacrifício, uma vez que não existe remissão de pecados sem derramamento de sangue, tá certo? Então eles tinham que ter naquela época os animais para o sacrifício. Dessa desobediência de Davi, 70.000 pessoas morreram, só não morreram mais pessoas, porque ele intercedeu fortemente, o anjo que estava fazendo a destruição parou lá na ilha de Aruna, né, a destruição. Então nós vemos que é muito sério. A palavra do Senhor, quando ele fala, às vezes num simples parágrafo, uma coisa, a gente tem que prestar muita atenção quais são os mandamentos e ordenanças dele que contém naquela frase. Como que a gente distingue, né? Nessa paraxá aqui, por exemplo, nós temos 73 mandamentos. Existem mandamentos positivos e mandamentos negativos. O que significam mandamentos positivos? Mandamento positivo é faça, né? Mandamento negativo é não faça, né? Agora, como é que a gente lê a palavra e distingue mandamentos? Porque a gente lê isso aqui, a gente lê com tanta naturalidade que a gente nem percebe quais são os mandamentos. Então, o segredo para descobrir os mandamentos é se observar os verbos. Todo verbo determina uma ação, né? Então, quando você determina o verbo, é o jeito mais fácil de você determinar os mandamentos. Então, são 73 mandamentos nessa paraxá.
São muitos mandamentos. Então, se eu ficar aqui querer desmiuçar todos eles, né, pode ser que não sejam todos eles necessários para o dia 13 de Adar de 5.785. Nós vamos destacar aqui o que é possível que Deus ordenou que nós trabalhássemos, né? Então nós estamos falando aqui, na verdade, de como ler com atenção a palavra dele. Se ele falou que pode existir surto de praga quando se faz o censo, nós fazemos hoje em dia censo com a maior naturalidade, né? Nós não nos atentamos à palavra do Eterno. E ele não quer. Por que ele puniu? Por que ele puniu a Davi, nesse caso? Porque Davi queria que gerenciar as coisas de uma maneira muito racional, né? Eu tenho tantos soldados, então eu posso fazer tal manobra. Eu tenho tantos homens e armas, então eu posso fazer isso ou aquilo. Por Eterno, isso nunca foi importante. Nós temos diversas passagens aqui na palavra que falam que Abraão venceu 5 reis com 318 homens. Será que ele venceria? Ele nem era homem de guerra, nem tinha um exército, né? Quantos e quantos exemplos tem na palavra em que os exércitos foram vencidos, não porque existia ali uma força militar tão poderosa. É o poder do Senhor. Nós temos que aprender a entrar na dependência do Senhor. E essa é a palavra que talvez eu repita algumas outras vezes aqui. Entrar na dependência do Senhor. Deixar Ele agir, né? Permitir que Ele age. A mais importante ação nessa que existe aí é para a transformação de quem? Minha mesmo, transformação do meu caráter, da minha pessoa. Porque como o Gutierrez leu ali na palavra, em Efésios 2, nós somos tirados do mundo, nós podemos fazer, sermos novas criaturas, nós sermos de novo, sermos pessoas, né, segundo o coração de Deus, e não de acordo com o nosso próprio coração. Né? E nós vamos destacar aqui algumas coisas, né? Como a palavra dele é muito precisa. Nós estamos ainda no primeiro parágrafo, né, da palavra daqui que está. Aqui ele fala também do óleo da unção. E ele fala que esse óleo da unção não deve ser usado para pessoas, essa é uma coisa destinada a Adonai. E ele fala também do incenso. Nós devemos fazer aquele incenso para o nosso uso. Ele dá a receita e não manda fazer, né? Não manda fazer para uso pessoal, para venda no comércio. Esse é o óleo da unção do Eterno, esse é o incenso do Eterno. Não, isso aí não foi feito para ser comercializado. E certamente quem desobedece vai ter sanções, né? Porque Adonai, ele é justo. Por que então se tem todos esses segredos, essas coisas, e Adonai é tão preciso na palavra dele? E ele fala que se for desobedecido o mandamento dele, o que vai acontecer? Ele entra com correção. E é por isso que nós precisamos, né, tanto do Mashiach. O Mashiach, Ben Yosef, que já veio, né, e tem o poder de perdoar os pecados e nos remir perante ao Pai. Porque senão estaremos todos mortos, todos nós não teremos chance. Agora, Yeshua vem, Yosef, ele já veio e derramou sangue para perdão dos pecados. Ele virá novamente, como Yeshua, Ben Davi, como rei. Né? Nós temos que tomar cuidado com isso. Ele vai derramar sangue de novo? Não, ele vem como rei agora. Então essa etapa de derramamento de sangue para perdoar pecados já foi cumprida. Né?
Agora nós vamos continuar aqui, agora entrando no capítulo 31. No capítulo 31, ele fala assim: Adonai disse a você: separei Betsalel, filho de Uri, neto de Uri, da tribo de Judá. Eu o enchi com o Espírito de Deus, com sabedoria, entendimento e conhecimento de todas as espécies de talentos artísticos. Ele é um mestre de projetos em ouro, prata e bronze, no corte de pedras preciosas, encaixe, entalhamento e todas as outras artes. Apontei também Eliabe, o filho de Aquisamac, a tribo de Dan, como seu ajudante. Até aqui. Por que é importante falar isso daqui? Porque daqui a pouco nós vamos falar do bezerro de ouro. Tudo que ele estava naquela época, se ele estava capacitando, era uma época em que estava se preparando para se construir o tabernáculo. Então eles estavam no deserto, né? Pois nós sabemos coisa de 3 milhões de pessoas, e eles vão fazer coisas maravilhosas, né? Para poder fazer isso. Eles vão tecer tecidos complicados, espessos, com diferentes tipos de fios. Eles vão forjar uma menorá de ouro, de uma peça única, né? Obra de forja, no meio do deserto. Então, Deus precisava capacitar artesãos para fazer isso. E isso aí é uma lição para nós. Né? Hoje em dia nós precisamos buscar conhecimento, buscar tecnologia, né? Buscar todo tipo de informação, né? Reter o que é bom, não é isso? Então nós sabemos que quem capacita é Adonai. É tão simples isso, gente. Viver a dependência de Adonai. Nós estamos no deserto, mas quem vai capacitar-nos a fazer obras extraordinárias para Ele, é Ele, do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer e com quem Ele quer. Se nós não quisermos, né, se formos por acaso escolhidos nós para alguma obra, se nós nos recusarmos, Ele levanta outra. Simples assim, né? Mas você não vai ter a bênção daquele presente que Ele poderia ter para você, que é o chamado galardão, né? Para aqueles que cumprem a função dele. Daí, depois vamos falar, né? Você precisa fazer essa introdução, porque nós vamos ver quem que fez esse desenho de ouro, afinal de contas. Né? Quem foi que fez esse desenho de ouro? Foi Arão, mas ele estava capacitado para fazer um desenho de ouro, por isso que ele fala que jogou no fogo e saiu alguma coisa lá. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso daí. E eu vou entrar nesse assunto também, quando entrar aqui no. Peraí, vamos trocar o microfone por orientação aqui da. Alô? Vamos trocando o microfone. E continuando com a mesma informação. Vamos, a gente vê aqui, né? Como é que é o modus operandi de Deus. Usando latim aqui para falar, né? Eu não sei lembrar como é que fala modus operandi, mas talvez o que eu quero falar é como que Deus age, né? Porque então nós estamos no mundo e tem o Espírito. Nós vamos entender algumas coisinhas aqui. No mundo a gente quer agradar a carne, né? Quando a gente quer agradar o Espírito, a gente tem que buscar a verdade. No mundo a gente é guiado pela emoção. No Espírito nós somos guiados pela razão. No mundo nós somos guiados pelo imediatismo. Eu quero agora, eu preciso agora, eu preciso ter gente doente, tem gente que está sofrendo um problema, quero agora. No Espírito a gente está olhando para a eternidade. Então existe um descompasso de tempo aí entre o nosso desejo e o desejo do eterno. E no mundo existe a narrativa, histórias maravilhosas, como aquela que
que a própria serpente contou ali para Eva, né? Ela chegou com uma narrativa, mas nós temos a palavra. Quem não conhece a palavra jamais vai ter o capacete da justiça, o escudo da fé, porque quem defende é a palavra. E aqui, dessas coisas que eu já falei, existe uma coisa que nós devemos refletir. Eu falei que no mundo, né, nós somos controlados pela emoção e no espírito pela razão. Aí nós podemos encontrar uma razão para o homem ser o cabeça do lar, porque a mulher é emoção, mas o homem é razão. Então quem deve comandar o lar é a razão e não a emoção. A emoção é importante? Claro, não tem dúvida, tem seu lugar, mas não pode entrar no lugar do comando, né? A razão, a palavra, a explicação, o ensinamento tem que estar acima da emoção, né? Por mais que seja difícil para a gente fazer essa boa escolha, nós temos que escolher sempre a orientação que está na palavra, né? Por que nós devemos obedecer a palavra? Tem muita coisa que nós não sabemos como funciona. A palavra também não explica como funciona. Ele só fala para a gente tomar cuidado com isso. Assim como ele falou no censo aqui, se a gente não contar as pessoas, eu não quero nem contar quantas pessoas tem aqui nesse Shabat, porque seria uma forma que o Evangelho não quer que faça isso, né? Presta atenção, não quer que faça com outras pessoas por número, assim como se fosse gado. Nós não sabemos por que exatamente, eu dei uma pincelada aí do que aconteceu com Davi, né? E lemos também Efésios 2 para mostrar como é que são as pessoas que estão no mundo, né, antes de encontrar a verdade. Mas só assim, por que o adultério é tão perigoso, né? Primeiro porque entra no assunto que fala que quando a gente se relaciona com a mulher, nós nos tornamos um. Isso é muito mais profundo do que a gente imagina, né? Então isso tem consequências no nosso nível espiritual. E Yeshua leva isso muito mais a sério quando fala assim: tá bom, mas se você quando olhar uma mulher e a desejar, você já cometeu adultério. Então, como é que é o modo operando de Deus? Então tá bom. Ele fala assim: o pecado jaz à porta, cabe a ti dominá-lo. Que porta é essa, gente? Quem pode me ajudar? Aí, que porta é essa? Os olhos principalmente, ouvido, os nossos sentidos, a carne, né? Porque nós não podemos desejar uma coisa que nós não conhecemos. Nós só desejamos o que conhecemos, né? Se nós conhecermos, nós podemos lembrar daquilo, né, e desejar. Agora, não é lícito desejar, não é lícito ter ambição pelo bem do próximo. Por quê? Porque tem o problema do Ain Hara, que é o olho mal olhado. Mas o que é o mal olhado? Né? Existem certas energias, certos potenciais que nós temos que nós não conhecemos e nós precisamos dominar, né? Não podemos falar mal de pessoa alguma, porque isso tem uma influência tremenda. Nós não podemos medir e sermos totalmente claros por que nós temos que obedecer. É por causa disso, gente, que nós temos que obedecer aquela máxima, né? Faremos e obedeceremos. Faremos. Por que ele fala assim? Por que tem esse mandamento? Por que o povo, como um todo, concordou em fazer e obedecer? É porque hoje, nós estamos aqui no dia 25 de março de 2025, 13 de Adar do ano 5.785, né? Nós estamos aqui
aprendendo, né, algumas coisas que não estão claras. Nós sabemos o seguinte: se nós quisermos primeiro entender para depois obedecer, como que nós vamos entender por que vai haver um censo, vai haver festa? Por que nós vamos haver um adultério, promiscuidade sexual, a nossa vida espiritual fica bagunçada? Por que nós vamos entender que se eu ambicionar, como que eu vou entender se eu ambicionar alguma coisa de outras pessoas, eu vou prejudicar aquilo, eu posso causar um tremendo dano espiritual? E tantas outras coisas, né? É tão fácil falar mal de uma pessoa, mas é tão difícil corrigir os males causados por essa fala durante um período muito grande. Então, primeiro, nós temos que obedecer os mandamentos, mesmo que a gente não entenda, porque se a gente não fizer isso, nós vamos pecar, e vamos pular um monte de problema para a nossa vida, né? Então, primeiro, nós vamos ter que obedecer. Isso é muito sério, porque em Atos 15 fala que a gente tem que obedecer 4 mandamentos, mas, e depois de iniciar a obedecer os 4, quando inicia a caminhada, você vai todo sábado e vai ouvir as leis de Moshe. Quem fez isso essa semana, entrou obedecendo 4 mandamentos, ao final dessa paraxá, vai ter 77 mandamentos para obedecer. Porque são os 73 que estão aqui agora, mais os que estavam obedecendo quando iniciou, que são seríssimos. Então, retificar nossa vida é uma questão de entrar na dependência do Pai. Não, tem que ser com a razão. Eu quero fazer isso porque eu quero obedecer. Eu quero entrar na dependência do Eterno, porque Ele que vai retificar o meu ser. Ele que vai me tornar uma nova criatura. Ele que vai me fazer nascer de novo. Né? Ele precisou de Yeshua vir, porque se todos nós, né, ficássemos só desobedecendo ao Eterno, seríamos todos eliminados. Não sobraria um. Seríamos todos eliminados. Então, graças a Yeshua, né, nós temos que dar, pela dependência que nós temos dele, de ele nos permitir estar vivo e ele nos ser um advogado perante o Pai. Assim como Moshe era um advogado aqui para esse povo, né? Ele vivia ali conduzindo o povo, mas, né, ele conduzia o povo com qual mandamento? Na Torá. Ele conduzia o povo intercedendo pelo povo. O povo fazia muita bobagem, muita coisa errada, né? Mas aí, então, em 2025, nós temos que obedecer como? Obedecer o mandamento, né? Ver como que Yeshua agia como modelo e seguir retificando o nosso ser. Nós podemos fazer isso de nós mesmos? Se pudesse fazer de nós mesmos, né? Não haveria, por exemplo, aí, religiões do mundo que a pessoa fica 20 anos sentada no banco e ela é igualzinha quando entrou 20 anos atrás. Se nós não estivermos evoluindo espiritualmente, no entendimento das leis e dos mandamentos do Eterno, a nossa vida não está sendo vivificada com sabedoria, né? Nós temos que buscar realmente o mandamento. Se eu falar alguma coisa aqui que não esteja escrito na palavra, por favor, vocês me alertem imediatamente. E se alguém internauta que posteriormente tiver o privilégio de ver esse vídeo, deixa aí a mensagem também de como que nós trabalhamos, estudamos e conduzimos a nossa vida. Né? Agora, eu vou pedir para o Anderson, por favor, ler 2 Coríntios para mim, 3, de 14 e 18, alto e claro. Além disso, a mente deles era semelhante à pedra, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre eles enquanto leem a antiga aliança. Não lhes foi esclarecido, pois apenas pelo Messias o véu é removido.
Até hoje, sempre que Moshe é lido, o véu permanece sobre o coração deles. No entanto, diz a Torá, sempre que alguém se volta para Adonai, o véu é removido. No texto, Adonai significa o Espírito. E onde está o Espírito de Adonai, aí a liberdade. Por isso, todos nós, com a face descoberta, vemos a glória do Senhor como em um espelho, e estamos sendo transformados à imagem dele, de um grau de glória ao seguinte, por Adonai, o Espírito. Amém. Então, gente, o que nós precisamos, o que eu estou falando aqui, é totalmente endossado por esse texto, né? Que significa deixar-nos guiar por Adonai, que só através dele ele pode nos fazer nova criatura, não é verdade? Através de Yeshua. Nós vamos voltar a esse texto mais tarde, né? Que nós vamos corroborando a palavra à medida que avançamos. Esse texto, nós estamos aí até agora, né, no parágrafo 32 dessa paraxá, e ela fala também da quebra das tábuas. Ela fala do derretimento do ídolo até virar pó. Ela fala da liderança e ela fala do levantamento dos levitas. Coisas importantíssimas, né? Aí, por que Moisés precisou quebrar as tábuas, né? Escritas por ele de Deus, descendo lá do morro? Vocês imaginam que ele desce do morro e encontra um povo idólatra, um povo que ficou na presença do Senhor, um povo que foi tirado do Egito, um povo que estava no deserto, ali onde durante o dia a temperatura é da ordem de 50 graus, positivo, e à noite 50 graus negativos, dessa ordem. Então vocês me imaginam que é porque, como não tem vegetação nenhuma, o calor do sol se dissipa rapidamente. Todo o calor é emanado para a atmosfera, fica frio, né? Então, as condições de sobrevivência de 3 milhões de pessoas nessas condições não é fácil, só pelo milagre mesmo, só pelo poder dele, né? Acontece que o Eterno não fala que a palavra dele não é por força nem por violência, né? Nós temos que, pela razão, buscarmos, encontrarmos, orientarmos nossa família, nossos filhos, para que o Shema, né, que é a orientação básica que nós olhamos de manhã e à tarde, possa se completar na nossa vida. Então, dessa forma, ele precisou quebrar as tábuas, porque se ele entregasse aqueles mandamentos para aquele povo que já estava disperso ali, perdido em idolatria, fazendo bezerro de ouro, nem era mais aquele Deus que ele estava adorando. Por que vai entregar aquela palavra daquele Deus, um povo que já tinha um outro Deus ali, um bezerro de ouro? Ele mataria, se Moisés tivesse entregue, não tivesse quebrado essas tábuas, todos ali seriam condenados à morte imediatamente, por idolatria. Vocês entendem isso? A seriedade desse negócio? Olha o trabalho que deu para Moisés aí. Daí ele fez, são 3 operações aqui. Ele derreteu o ídolo até virar pó. Aqui tem uma semelhança com a paraxá da mulher Sotá, aquela mulher que tem a aparência do adultério. Aí o marido fica com a cabeça quente, leva lá pro sacerdote e ele toma lá um determinado líquido que o sacerdote dá. Se ela tivesse culpa, ela praticamente morreria e por uma série de consequências. Se ela não tivesse culpa, o casamento seria restaurado e ela teria bênção de princípio. Olha que maravilha, né? Ter filho na Deus é uma bênção, é ele que dá, né? Não é o homem que ganha. Presta atenção, a nossa responsabilidade aumenta no que a gente ganha, mas é ele que dá, e ele dá sob condições, né? Então, ele fez o povo beber essa água, né, que ele derreteu o bezerro de ouro lá até virar pó e fez o povo beber.
Quem tinha culpa? Quem não podia saber? Todos aqueles que tinham praticado idolatria, quem tinha, quem não tinha. Quem praticou idolatria, nesse momento, tomou esse líquido e morreu. Né? Depois vem a liderança, está em 32, 25. 32, 25, capítulo 32, 25, nessa mesma capítulo que eu estou estudando, ele fala que mandou uma praga. E teve um levantamento dos levitas, está em capítulo 32, 26. Né? Daí, isso aí eu quero até ler aqui, como que ele falou. Só que o vento aqui está meio. Não tem problema, eu prefiro o vento. Vamos ler aqui 32, 26. Eu sei que vocês estão com a palavra aberta aí. É simplesinho que ele falou. Quem for por Adonai, venha até mim. Então, todo aquele povo fazendo idolatria, né? Se entregando à carne. Moisés falou: quem for por Adonai, venha até mim. Né? Todos os descendentes de Levi agruparam-se em torno dele. E os outros? Não. De 12 tribos, só uma se agrupou em torno dele. E daí, os levitas, né, em função disso, passaram a ser os responsáveis pelo culto, que são foram chamados sacerdotes. Até aí eram os primogênitos de cada família que ordenava a família. Tá certo? Deixou de ser os primogênitos, passou a ser os levitas, vai ter uma consequência. Né? Os primogênitos não deram conta de cumprir a vontade de Deus, Deus levantou outro. É assim que ele faz. Levantou outro grupo. E deu ordem desses levitas passar pelo povo, no meio dos parentes, no meio das pessoas que praticaram. Olha só, os mandamentos não são fáceis. Se nós pecarmos, coisas terríveis acontecem. Eles mataram 3.000 pessoas, muitas delas dentre os próprios parentes, os próprios conhecidos. Isso é terrível, não é verdade? Quem que quer isso? Mas nós causamos pela falta de obediência. A gente não vê, não enxerga o sode que está por trás, que vai provocar uma desgraça. Nós causamos a desgraça. Né? Então, quando ele mandou fazer esse censo, lá na frente, no primeiro parágrafo que eu li, era para saber quantas pessoas sobraram, né? Dentre aqueles que tomaram esse líquido aí do bezerro de ouro e praticaram o idolatria que morreram, da praga que ele enviou para a liderança, que ele não fala quantos foram, e desse levantamento desses 3.000. Então, muita gente que morreu. Nessa coisa aí, consequência dessas 3 coisas. A palavra está falando aqui. Ele não fala quantos, né, de todos, mas esse censo era para isso. Era para alertar aquele povo lá desse problema que tinha acontecido. A palavra, gente, ela não está assim, exatamente numa ordem cronológica, tá? Existem certas coisas que estão no mesmo parágrafo, deslocado um pouco para frente, um pouco para trás aqui, mas o entendimento o Eterno vai nos dando o entendimento. Né? Então, 52, 30. Vamos ler 52, 30. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um pecado terrível. Agora eu subirei a Adonai. Talvez eu consiga espiar seu pecado. Moisés voltou a Adonai e disse: por favor, esse povo cometeu um pecado terrível. Fizeram para si um Deus de ouro. Ah, se tu pudesse, se tu lhes perdoasse o pecado. No entanto, se não o desejares, então imploro-te, risca-me do teu livro que escreveste. Adonai respondeu a Moisés: os que pecaram contra mim são os que riscarei do meu livro. Vá agora, leve o povo ao lugar que eu lhe disse. Meu anjo irá à sua frente. Mesmo assim, virá o tempo da punição. Mesmo assim, virá o tempo da punição. Né? Então, eu os punirei por seu pecado. Adonai feriu o povo com uma praga porque eles fizeram o desejo. Aquele que Arão moldou. Como eu já disse sobre isso, né? Eu estou
reiterando aqui que a dona mandou uma frase. Então, gente, está aqui então encerrando a parte do censo e de quem foi sacrificado nesse censo aí. Agora nós vamos entrar no capítulo 33, né? Porque cada um desses capítulos tem muito soro, muito ensinamento para nós, para esse dia, né? De 25 de março, de 15 de março de 2025. Olha só, saia, 33, primeiro parágrafo. Adonai disse a Moshe: saia, você e o povo, você que trouxe da terra do Egito, siga adiante na direção da terra que eu jurei a Abraão, Isaac e Jacó. Eu a darei a seus descendentes. Olha só, já tem um soldo aí, a seus descendentes, porque esses daqui não entrarão na terra, e não entraram. Né? Andaram 40 anos no deserto ali, até todos morreram. Quem que foi que entrou? Josué e Caleb. Olha só. Vocês querem entrar no reino? Sim. Olha só. O funil é grande, mas a palavra é clara. Né? Muita coisa dos mandamentos vocês não vão entender. Começa obedecendo, né? E o resultado vem. É assim que funciona. É assim que ele orienta. Bom, nós vamos falar agora, pular direto aí por 34, porque a hora vai passando, né? Quem é Adonai? Vamos ler então aqui, quem é Adonai? Capítulo Êxodo 34, começa de 5 a 7, e depois eu vou ler de 10 a 11. Vamos lá. Capítulo 34, 5 fala assim: Adonai desceu em uma nuvem, colocou-se perto dele, de Moisés, ele pronunciou, né, o seu próprio nome, o nome de Adonai. Adonai passou diante dele e anunciou: Yud-He-Vav-He, é Deus misericordioso e compassivo, lento para irar-se, rico em graça e verdade. Ele mostra a graça à 10ª geração, perdoa as ofensas, os crimes e os pecados. Entretanto, não isenta a culpa. Então, nós temos que fazer chuvar, nós temos que prestar atenção nisso. E faz os efeitos negativos das ofensas dos pais serem experimentados pelos filhos e pelo neto deles, até pela 3ª ou 4ª geração. Nós sabemos que Deus não pune ninguém pelo pecado dos pais. Né? As raposinhas não vão ter os dentes tingidos, né? Não sei pelos pecados delas próprias. Não estou me lembrando aqui algumas palavras. O que significa isso daqui? Quando nós não obedecemos ao Shema, não orientamos nossos filhos crescem como? Com as mesmas maldades que nós temos no coração. Não tem jeito, eles aprenderam conosco. Né? Eles não podem ser melhor que nós a partir de um certo ponto. Eles vão ser responsáveis pelo próprio crescimento, mas, né, até aí pode ser que eles já tenham desviado muita coisa. Então, o que eu quero dizer? Na verdade, ninguém é punido pelo pecado de outras pessoas, mas a falta de educação dos pais aos filhos provoca consequências, né, até a 4ª geração. E daí ele vai curvando o pano, Deus vai atuando, né, nessa família, desde que ela tenha a dependência dele, para que não se propague o mal. E para que nós vamos educar uma família toda, sabendo que se ela enveredar pelo mal, Deus vai destruir? Nós amamos nossos filhos. Vocês querem ver os filhos destruídos? Não. Querem ver os netos destruídos? Não. Bisnetos, tataranetos? Nós não queremos ver ninguém destruído. Em Moisés, em Noé, 10 gerações foram destruídas. Por quê? Né?
se tornaram irrecuperáveis. Quando o povo entrou na terra prometida, alguns povos foram destruídos. Por quê? Já se tornaram irrecuperáveis. O que é se tornar irrecuperável? É que não tinha mais nenhum sábio dentro deles, dentro daquele povo, que pudesse orientar eles no caminho. Estava tudo perdido. Se tivesse mais geração, seria só o caos, em cima do caos, em cima do caos. Né? Essa é a verdade do homem, né? Um fato de imundícia, a justiça do homem. Então, vamos continuar lendo aqui. Então ele perdoa as ofensas, os crimes e pecados, entretanto não isenta a culpa, e faz os efeitos negativos das ofensas dos pais serem experimentados pelos filhos e pelos netos deles, até pela terceira e quarta geração. De imediato, Moshe curvou a cabeça até o solo, prostrou-se e disse: se eu encontrei favor em teus olhos, Adonai, por favor, que Adonai vá conosco, apesar de serem apenas um povo teimoso, perdoa as nossas ofensas e pecados e toma-nos como tua posse. Olha a responsabilidade que nós temos, né? Aqui, né, a nossa Kavaná livra o mundo de muita maldade, de muito sofrimento, de muita doença, de muita peste, né? E muita gente não tem noção disso, não. Por isso que quando nós vemos no começo, nós falamos que tem um véu que cobre, né, o ensinamento. Por quê? Porque isso é para quem busca, para quem vai atrás, é para quem quer saber, para quem quer tomar conhecimento, né? Ele não joga pérola aos povos. Bom, essa paraxá aqui, né, daqui a pouco, vem aqui, assim, eu não vi ainda do 34, 10 e 11, prometi que ia fazer isso, vou fazer. Ele disse: eis que estou fazendo uma aliança, farei diante do seu povo maravilhas, tais que nunca foram realizadas sobre a terra ou em nenhuma nação. Todo o povo à sua volta verá a obra de Adonai. O que vou fazer por intermédio de vocês será assombroso. Vocês tomam posse dessa bênção, Senhor? Amém? Amém, né? Observe o que eu ordeno a você fazer hoje, 15 de março de 2025. Observe o que eu ordeno a você hoje. Eis que expulsarei diante de você, né? Aí ele fala daquele tempo, mas todos os males que puder vir, né? Tome cuidado de não estabelecer nenhuma aliança com o povo que vive na terra para onde você vai, para que eles não se tornem uma armadilha dentro de suas fronteiras. O povo de Deus sempre esteve inserido no contexto de algum outro povo, né? Seja desde lá de trás, no meio dos assírios, no meio dos babilônios, no meio dos persas, no meio dos romanos, depois foram espalhados para o mundo todo, em todas as nações, e hoje aqui no Brasil, estão espalhados aqui de nós também. Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Então nós estamos aqui, gente, inseridos no mundo, né, aprendendo como nos livrar do mal, pela promessa dele, tomando posse. Vocês querem tomar posse dessa promessa? Aqui, toda a receita está aqui, né? Eu peço que vocês, né, continuem lendo essa paraxá atualíssima, né, quando estiverem em casa, porque ela não se esgota assim tão facilmente. Eu não vou conseguir aqui passar tudo o que tem para os nossos dias aqui, alguma coisa, né? Alguma orientação só. E aqui nessa paraxá também, aqui no capítulo 34, de 18 a 20, nos orienta a guardar o Pêssach. De 34 a 21, nos orienta a guardar o Shabat. De 34 a 22, guardar Shavuot, Pentecostes. Né? E essa questão
questão do Shabat aqui, nessa paraxá, em duas ocasiões ele manda a gente guardar o Shabat. Note que ele manda guardar o Shabat num período em que ele levanta Bezalel, que está sendo feito o tabernáculo. Nem para fazer a obra dele se deve trabalhar no Shabat. Ah, mas os levitas trabalham. Sim, os levitas são os sacerdotes que têm que ordenar o povo a fazer a coisa certa acontecer. Tá certo? Então, não sejamos hipócritas de querer viver no mundo real também. Alguém precisa orientar, alguém precisa fazer o sacrifício, o culto, né, orientar, organizar todas as coisas. Né? Aqui na nossa sinagoga, é necessário que o trabalho carinhoso das mulheres nos preparar a coleta do café da manhã, a orientação, a ordenação da casa. Né? Os levitas têm que fazer isso. Né? Tem que fazer. Isso é normal. Para o benefício da Mará de todos, mas é bem específico. E depois saiu daqui, a lei continuou para todos. Né? Vamos ler aqui o que Adonai disse no capítulo 34, 27 e 28. Guarde a festa de Shavuot, Pentecostes, com a produção dos primeiros frutos da colheita de trigo, e a festa da colheita na virada do ano. 3 vezes ao ano, todos os seus homens devem comparecer diante do Senhor, Adonai, o Deus de Israel. Pois eu expulsarei as nações à frente e expandirei o seu território. E ninguém cobiçará sua terra quando subir para apresentar-se diante do seu Deus 3 vezes por ano. Olha que interessante. O homem vai sair da terra dele, onde quer que seja, vai lá até em Jerusalém, e ninguém vai cobiçar a terra dele. Olha que promessa interessante. Né? Que a pessoa pode falar assim: não, eu vou sair daqui e vou perder tudo. Alguém pode vir aqui roubar. Mas existe essa promessa. Toma conta, toma posse dessas bênçãos maravilhosas. Né? Não ofereça o sangue do meu sacrifício com pão fermentado, e o sacrifício da festa de Pêssach não deve ser deixado até amanhã. Leve as melhores primícias da sua terra, a casa de Adonai, seu Deus. E assim vem conseguindo os mandamentos dele. Mandamentos simples, que muitas vezes são suprarracionais, nós não vamos entender. Vamos cumprir. Né? Vamos que não entenda. Daí, aqui fala de um jejum de 40 dias e 40 noites, de um jejum completo que Moshe fez. Humanamente, mais de 3 dias, nós podemos ter dano à nossa saúde um jejum completo sem água e alimento. Mas Yeshua fala que o alimento dele era fazer a vontade do Pai. Então, oxalá consigamos nós, né, dia a dia, nos aperfeiçoando, a chegar nesse ponto, porque depois que Moisés fez isso aqui, ele ficou com o rosto resplandecente, né? Ele se alterou completamente, ele se tornou uma nova criatura extraordinária. Vamos missionar, né? Colocar como alvo lá também, nós buscarmos o extraordinário de Deus para a nossa vida, para o nosso entorno. Eu me incluo nessa, eu sou mais necessitado de todos vocês, de alterar, né, muitos comportamentos e aperfeiçoar a minha vida, com certeza. Então, agora, vou ler aqui 34, 33 e 35, já finalizamos, gente, pode ficar tranquilo. Então, vamos ler aqui, Êxodo 34, 33 a 35. Assim que Moshe terminou de falar, cobriu a face com um véu. Quando ele ia diante de Adonai para falar-lhes, retirava o véu até sair. Quando saía, falava ao povo de Israel o que lhe for ordenado. Entretanto, assim que o povo de Israel via a face de Moshe, com a pele da face de Ismael brilhava, ele colocava o véu de volta sobre sua face, até ir outra vez falar com Adonai.
Então, eu quero ir para encerrar agora, eu vou ler pessoalmente aqui o mesmo trecho que o Anderson leu para nós, de 2 Coríntios 3, né? Pode seguir aí, quem quiser. 2 Coríntios 3, de 12 a 18. Até hoje, sempre que Moshe é lido, o véu permanece sobre o coração deles. No entanto, diz a Torá, sempre que alguém se volta para Adonai, o véu é removido. Tá vendo? Então, o entendimento vem quando nós nos voltamos a Adonai. Ele que dá, ele usa aquele gatilho, né, para nos dar entendimento. No texto, Adonai significa o Espírito, e onde está o Espírito de Adonai, aí há liberdade. Por isso, todos nós, com a face descoberta, vemos a glória do Senhor como em um espelho. Estamos sendo transformados à imagem dele, de um grau de glória ao seguinte, por Adonai, o Espírito do Adonai. Claro para todo mundo? Então, essa foi a mensagem. Eu agradeço a todos aí. Vamos continuar lendo essa paraxá, que é muito rica. Shabbat Shalom! Shabbat Shalom!